Starting recording, gravando, alô, alô, 1, 2, 3, tá mutado? Não. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos implementar o padrão de projeto Specification. O que é Style Specification, especificação, como que a gente implementa, para que a gente utiliza, quando que a gente utiliza. Então a gente vai dar uma geralzinha no padrão de projeto Specification. Como de costume, aqui na minha máquina nós vamos ter a Run.js aberta e eu vou dar um monte de zoom aqui. Beleza, acho que agora já ficou, deixa eu olhar no OBS. Vou dar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Bom, agora eu acho que tá legal o tamanho da fonte aí na Run.js. Então o que a gente quer fazer? A gente vai começar criando duas classes aqui, né? A primeira vai ser Order. Essa classe a gente vai ter um construtor, então constructor. Deixa eu quebrar a linha aqui, porque está muito grande a fonte. E esse construtor a gente vai ter, por exemplo, um private owner, que vai ser uma string, um private purchase at, que vai ser uma data, e um private items, que vai ser um array de order item. Obviamente precisamos implementar esse array, então class order item, e aqui também vamos ter o nosso construtor recebendo algumas informações de item. Para o exemplo, a gente vai receber aqui um name, que é o nome do item, um price, que vai ser number, e um outro propriedade que vai ser quantity, que vai ser um number também. Maravilha, então é isso, acho que agora ficou com muito zoom, deixa eu tirar um pouco. Deixa eu olhar aqui no OBS, bom, acho que tá bom. Tira mais um, vai. Legal, então o que a gente quer fazer? Vamos criar uma ordem aqui, então const order igual new order. E aqui a gente vai criar um const keyword igual new order item, keyword. O keyword, o preço dele vai ser 100 e eu quero 5 teclados. Aqui o owner vai ser Matheus, a data pode ser agora e os itens vai ser esse keyword. Então praticamente a nossa ordem vai ser essa. E o que a gente quer fazer? Quando que a gente utiliza o padrão de projeto Specification? Quando a gente quer validar alguma regra de negócio. Então a gente quer saber se dado uma especificação de negócio, uma variação de negócio, um requisito de negócio, um requirement, business requirement. Então, se baseado nisso, a gente pode ou não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, imagine que você tem um sistema de contabilidade, você quer saber se você pode dar desconto ou não para uma nota. Você tem um sistema de folha de pagamento, você quer saber se a pessoa pode ou não tirar férias, se a pessoa tem ou não desconto. Então, esse monte de coisa. A gente poderia, por exemplo, colocar na order, sim, a gente pode implementar essa lógica na própria ordem. Então, por exemplo, apply discount, por exemplo. Só um simples exemplo. Mas a questão é que se um dia essa regra de aplicar desconto ela mudar, a gente perde todo esse histórico. Por quê? Porque a gente vai vir aqui apagar a antiga e implementar a nova. Ou a gente vai vir aqui e adicionar coisas na regra existente, ou a gente vai remover coisas da regra existente, mas o ponto é, nós perdemos o histórico. E utilizando o padrão de projeto Specification, a gente consegue manter esse histórico. Por quê? Porque a gente não vai apagar nada, a gente não vai remover nada, a gente vai simplesmente adicionar uma nova especificação para o sistema. Então, o padrão de projeto ele se encaixa muito bem em situações como essa, onde você quer manter o histórico de alterações de negócio, de evoluções, de novas regras, mas você ainda também quer aplicar essas condições. Não tem problema nenhum, novamente, adicionar essa funcionalidade na order, mas com esse padrão de projeto a gente consegue separar um pouco algumas coisas, né? E nada impede, por exemplo, da order ter aqui, por exemplo, um apply discount, e aqui dentro a gente fazer a utilização de alguma especificação, tá? Isso nada impede isso acontecer, isso também é possível, não tem problema nenhum. Então a gente consegue atender todas as situações. Então, para o exemplo ficar mais simples, eu vou aplicar uma especificação. Então vamos lá.
Show de bola. Vamos aqui em cima criar uma interface que vai representar a nossa especificação. Então, specification. E essa interface a gente vai colocar, por exemplo, aqui um generic. E a gente vai simplesmente tem a nossa interface de especificação simplesmente vai ter uma função is satisfied by. Opa! E aqui isso vai retornar um booleano, tá? E aí aqui a gente pode receber alguns parâmetros. Então, ponto, params. Deixa eu até colocar ele aqui, eu vou tirar esse generics. Então a gente pode receber qualquer parâmetro, um parâmetro, dois parâmetros, três parâmetros, nenhum parâmetro. Então essa função ela pode ser bem flexível. Agora eu quero implementar uma especificação. Então, por exemplo, class order promotion discount implements specification. Então a gente vai ver se a order ela pode receber desconto, né? Se ela pode receber um desconto de promoção. Então vamos lá, is satisfied by, vai retornar um booleano. E o que a gente quer saber? Nesse momento a gente não precisa ter parâmetro nenhum, por quê? Porque a gente só quer saber se, dado a nossa ordem, a gente vai conseguir aplicar algum desconto ou não. Então a gente pode receber a order aqui no construtor da especificação. Então private order, que é do tipo order. E aqui a gente vai retornar. Então, por exemplo, uma regra muito simples, tá? Então, se a order tiver mais de um item, ela pode ter desconto. Então, orders.get items count se for maior que 1. Aí, aqui na ordem, nós simplesmente podemos vir aqui. E aí, deixa eu só mudar aqui. Eu vou colocar tudo underline nesses carinhas. Porque caso eu precise criar alguma propriedade, eu não tenha conflito de nome. Então, public get items count, que é um number, vai retornar this.items.length. Length. Maravilha. E aqui também nossa order. Aqui não precisa porque a nossa especificação nunca ela vai precisar ter um get público. Legal, então, se tem mais de um item, pode dar desconto, já era, nada demais, nenhum segredo. Então, aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, então, console.log, e a gente vai criar a nossa especificação, então, qual que é o nome dela? Order Promotion Discount. E a gente vai passar a nossa order, e depois vamos chamar aqui, ó, is satisfied by. Deixa eu dar um enter aqui para quebrar a visualização. Então, é isso. Se a gente rodar, ali na direita, o output que a gente teve foi falso. Por que falso? Porque a nossa ordem só tem um keyword, só tem um item. Se eu copiar o keyword e falar que eu vou comprar 2 teclados, beleza. Então, agora ela pode ter um desconto. Então, está funcionando. Essa é a essência do padrão de Project Specification. A gente precisa criar uma classe que vai representar a nossa especificação. Aí ela pode receber coisas no construtor dela ou não, e ela também pode receber coisas, parâmetros que é necessário para aplicar a especificação em si, na função isSatisfiedBy. E a função ela vai retornar um booleano, se dado a entrada como parâmetro e a entrada como propriedade da função, se isso é verdadeiro ou falso, né? Se essa especificação está sendo atendida ou não. Então, é mais ou menos isso que a gente utiliza. Porém, além disso, pode ter situações que a gente precise criar, validar 2 especificações de uma forma AND, ou seja, a primeira tem que valer, tem que ser verdade, e a segunda tem que ser verdade. Pode ser que a gente implemente uma especificação OR, então a primeira pode ser verdadeira, ou a segunda, não interessa qual, se uma das duas for verdadeira, a condição é verdadeira. Ou por algum motivo a gente quer fazer uma negação da especificação. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui e cria classes representando a situação. Então, AND Specification, que vai implementar specification. E aqui no isSatisfiedBy, a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar this.left.isSatisfiedBy e this.right.isSatisfiedBy. Também podemos receber parâmetros ou não. E eu vou simplesmente repassar esses parâmetros
para as duas funções aqui embaixo. Caso seja necessário passar parâmetro, ele vai repassar para elas. E aqui a gente vai ter o nosso construtor, então constructor, como de costume, private left specification e private right specification. Basicamente, essa é a nossa especificação. Para exemplificar, eu vou criar uma outra especificação aqui, que é de, por exemplo, se a gente pode pagar com cartão de crédito, então, por exemplo, payment, credit card. Então, sei lá, a condição é se o this order, o owner for igual a Matheus, a Castiglione, por exemplo, Castiglione. Então, o senhor Castiglione, ele pode pagar no cartão de crédito e as demais pessoas não. Agora aqui deixa eu criar um get público para pegar o name, então public get name, que vai retornar uma string, this underscore owner. É por isso que eu gosto de colocar tanto os atributos da classe como privados, então por exemplo, private algum atributo, ou o construtor, né? Esse construtor simplesmente é o atalho do TypeScript, já recebendo o construtor, já criar o atributo, é simplesmente um atalho. Então eu gosto de colocar um underline aqui, para que a gente não tenha esses conflitos aqui, porque o JavaScript / TypeScript tem esses macetes aí na orientação a objeto, né? Não segue todos os princípios como Java e C#, por exemplo, que não tem esses conflitos, né? Entre get, set e atributos em si. Legal, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Onde que eu estava mesmo? Se o owner... O que ele está falando aqui? O owner não existe na order, porque é name, né? Owner. Então, legal, está funcionando. Agora a gente vai validar a condição AND. Ou seja, então a gente vai tirar isso aqui daqui, a gente vai criar um AND new AND specification. A primeira especificação a gente vai passar ao desconto, né, de promoção. E a segunda vai ser order payment credit card. Então, dadas essas duas condições, verifica para a gente aí se satisfaz ou não. Não satisfez. Por que ela não satisfez? Porque o owner aqui, ele é o Matheus, não é o Castiglione. Então, ali na direita a gente tem true. Deixa eu até colocar uma string aqui, ó, representando essa. Então, tá lá. E o segundo representando o AND. Então, tá lá. Então, a primeira era true, a segunda era false. Obviamente, eu vou até fazer também o seguinte, vamos logar aqui o Payment Credit Card. Legal, maravilha. Então, lá o Order Promotion Discount, true, e o Order Payment Credit Card, false. O AND Specification, false, porque as duas têm que ser true para ele ser true. Se eu vier aqui trocar para Castiglione e executar, true, true, true. Agora tudo está true. Então, vou voltar e a gente vai implementar o OR. Basicamente, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou colocar aqui um OR. E a diferença é simplesmente na condição, que em vez de ser um AND, agora vai ser um OR. Maravilha, lá embaixo, vamos descer tudo. Novamente aquele Ctrl C e Ctrl V. E vamos trocar aqui o AND para OR. E aqui também. Se a gente rodar, deu true. Por quê? Porque apenas um dos dois tem que ser verdadeiro para a especificação ser verdadeira. E por último, uma outra especificação que a gente também às vezes utiliza é o not, que é a negação, né? Então ela só vai ser verdadeira se for verdade, vamos dizer assim. Se não for verdade, quer dizer, se for falso. Então aqui a gente não precisa de left e right, pode ser simplesmente um spec, e aqui a gente vai retornar o negativo dela. Agora lá embaixo a gente vai chamar, vamos dar um Ctrl C e Ctrl V e vamos trocar aqui de OR para not. E o not, ele vai receber só uma especificação. Então, tá lá. Essa aqui ele retornou false, porque ela é verdadeira,
né? Deixa eu só ver, o order promotion ela é verdadeira. Se a gente passar o payment credit card, porque ela é falsa, por que ela é falsa? Porque o owner aqui é o Matheus e não o Castiglione. Vamos executar. Então agora lá o nosso not specification está true. Então, basicamente, essa é uma implementação do padrão de projeto specification. Às vezes, vocês vão ver diferente. Às vezes, vocês vão ver que as pessoas, né, elas criam, por exemplo, um abstract specification, que implementa a specification. Aí aqui vai ter um and aqui dentro, vai ter um or, tudo aqui dentro. Às vezes, vocês vão ver que essa classe também ela vai ter uma especificação que devolve uma especificação. Então, sei lá, por exemplo, spec, specification, aí vai ter or, and, not, tudo aqui. Mas eu, Matheus, tá? Eu, Matheus, particularmente falando, eu prefiro implementar dessa forma aqui. Então, é uma especificação. O que é uma especificação? A gente vai saber se ela está satisfeita ou não. Se está satisfazendo ou não. Ponto. Mais nada. Não tem que ter end, or, nada. Então, o end, or é algo que não pertence a uma especificação, mas sim a uma condição de negócio. Então, às vezes o negócio você quer validar um end, às vezes o negócio você quer validar um or, às vezes você quer validar uma especificação, às vezes você não quer validar nada. Então, mas a especificação em si, a única coisa que ela tem que ser responsável fazer é dizer se ela está sendo satisfeita ou não, ponto, mais nada. Então, por isso que eu, particularmente, prefiro fazer desta forma, né? Utilizar classes específicas que implementam uma especificação e só expõem esse único método isSatisfiedBy. Então, particularmente, eu prefiro essa abordagem, mas não está errado, nem certo, não é melhor e nem pior. É mais uma questão de gosto pessoal e modelagem de software, né? De design de software. Para mim faz mais sentido que uma especificação tenha só essa função e várias classes representem essa condição de negócio. Bom, eu acho que é isso. Praticamente, a gente poderia implementar para vários cenários, né? Exemplos mais reais, obviamente, né? Não se tem mais de um item, pode ter desconto ou não, se é Castiglione, pode pagar um cartão de crédito ou não. Mas a ideia em si é essa. A gente vai implementar classes que vão representar os nossos requisitos, variações de negócio, especificações de negócio também, e dada uma condição, dada uma entrada para a classe e dada uma entrada para a função em si, isso vai retornar verdadeiro ou falso. Basicamente, essa é a essência em si do padrão de projeto Specification. Detalhe, às vezes vocês vão ver que ele também é utilizado para retornar registro do banco de dados. Então, às vezes, vocês vão ver alguma coisa assim, ó, eu vou apagar tudo isso aqui. Então, imagina que você tem lá um class, um order, pegando um exemplo de order, ó, repository. Aí a gente vai ter aqui, por exemplo, um get placed, sei lá, orders que foram pedidos, ordens entregues. Então, get all delivered. Então, o que a gente pode ter aqui, por exemplo? Então, sei lá, o meu query igual Aí a gente quer fazer o seguinte, então, db.exec, aí você vai fazer um query, e aí aqui um .where, e aí aqui às vezes vocês vão ver que alguém vai passar um new delivered, order delivered specification. Vocês vão ver que alguém vai, às vezes, fazer isso aqui, ó. Então, pega lá o banco de dados e para a condição do banco de dados passa uma especificação. E aí, essa especificação em si vai ser responsável de montar ou não montar, ou montar de formas diferentes esse filtro do where. Então, às vezes, também é utilizado não para validar operações de negócio, validar funções, validar métodos de negócio, mas também validar como que a gente recupera informações do banco de dados. Então, existem essas duas formas de utilizar o padrão de projeto Specification. Particularmente, eu não lembro de ter participado de algum projeto que teve dessa forma do banco de dados, porém,
na camada de negócio, validando regras de negócio, sim, né? Isso acontece, isso é muito mais comum. Porém, não quer dizer que não é comum, que não exista. Então, estou mostrando aqui para vocês estarem cientes. Caso vocês vejam, o padrão de projeto o padrão de projeto Specification não é exclusivo para a camada de negócio ou para validar regras de negócio. Ele também pode ser necessário e utilizado para a gente definir alguma especificação para recuperação de dados. E aí que não necessariamente precisa ser um banco de dados, tá? Pode ser um banco de dados, pode ser um cache, pode ser coisas de memória, pode ser uma chamada para uma outra API que você vai montar, passar parâmetros diferentes, seja no body, seja na URL, seja onde for. Mas a gente consegue também definir diferentes especificações para recuperar dados no nosso sistema e não apenas para validar regras de negócio que normalmente vão estar persistindo dados no sistema. Nem sempre uma regra de negócio persiste dado, às vezes ela também recupera, mas normalmente a regra de negócio ela persiste. Então, o padrão de projetos ele pode ser utilizado tanto para a recuperação de dados quanto para a persistência, a escrita de dados do sistema. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. A gente deu uma olhada geral no padrão de projeto Specification, né, o tal do Specification Design Pattern. Então, entendemos para que ele funciona, como que a gente aplica, quais são as formas de aplicar, quais são os casos de uso para a gente aplicar, em quais momentos que a gente aplica, qual é a diferença, utilizar, se não utilizar, qual é a vantagem, a desvantagem. A gente deu a gente deu uma geral no padrão de projeto Specification. Se você gostou, compartilhe com a galera, compartilhe com amigos, amigas, colegas de trabalho, família, qualquer pessoa. Compartilhe aí para a gente ajudar mais pessoas, beneficiar com o conteúdo desse vídeo e também compartilhando vocês ajudam o canal em si. Dê seu like, deixe seu like aí, é muito facinho, vai lá, clica no joinha, clica no like, caso você tenha gostado do vídeo, caso você não tenha gostado, tá tudo bem. Se inscreva no canal, isso ajuda muito também a expandir mais o alcance do canal, ajuda muito para a gente conseguir continuar trazendo mais vídeos para você. E como de costume, estamos tentando voltar a esse costume de ter vídeo todos os sábados, então deixo aqui um tchau, até o próximo sábado e vamos nessa. Tchau!